prometeu o título. O título brasileiro já é do Flamengo, com as fraldas cheias, o Palmeiras foi para Salvador. Tá aí, o Flamengo veio aqui no Neoquímica Arena, suportou a pressão, o Corinthians inventou, Rossi pegou o pênalti, é isso que eu falo. O goleiro faz a diferença. No Palmeiras, o Everton entregou. No Flamengo, o Rossi pegou o pênalti. Essa é a grande diferença que tem um goleiro que decide. O Everton hoje foi com o joelho. O Veloso vai falar daqui a pouquinho o que Veloso a gente viu do Veloso. Olha o que o Veloso falou do Everton. Olha o que o Veloso falou do Everton. Nação flamenguista, o Flamengo ganhando aí do Corinthians, né, de virada, 2-1. O Flamengo no primeiro tempo não foi muito bem, mas fez uma grande partida no segundo tempo. A partir do momento que o Flamengo começou a entender o jogo, o Felipe Luiz corrigiu algumas coisas no vestiário, né? Até mesmo no final do primeiro tempo o Flamengo já começou a jogar melhor. E os torcedores corintianos, os torcedores palmeirenses entraram em desespero, entraram em pânico, né? Porque para muitos palmeirenses era a rodada perfeita, né? O Palmeiras ganhando do Bahia, o Flamengo perdendo para o Corinthians e ele já querendo abrir ponto, né? Mas parece que foi uma situação completamente diferente. Foi ao contrário. O Flamengo venceu, o Bahia venceu o Palmeiras e agora o Flamengo já começa a abrir diferença para o Palmeiras. Já tem palmeirense, pessoal, dizendo aí, pode entregar a taça. Será, pessoal? Uma coisa é certa, o Flamengo tem Palmeiras no Maracanã, o próximo jogo do Flamengo é contra o Cruzeiro. Se o Flamengo vencer esses 2 jogos, pessoal, que falta aí, decisivos, vai complicar aí para o Palmeiras. E outra coisa, com esse futebol que o Palmeiras está jogando, tem alguns jogos decisíveis. Se começar a jogar mal do jeito que está jogando, quando chegar na semifinal da Libertadores, vai chegar mal, pessoal. Isso aí também complica, né? Mas vamos acompanhar a análise aqui dos palmeirenses. Créditos do vídeo, canal Turma do Amendoim, link na descrição. Vamos acompanhar. André, está começando o nosso react, não deu nem tempo de começar o react, o Flamengo já faz o 2-1. Tá aí, Palmeiras está pagando o preço, tá aí. Corinthians dá mais trabalho pro Flamengo que o Palmeiras, tá aí. Flamengo 2, Corinthians 1, de virada na Neoquímica Arena e o Flamengo vai encaminhando o título. Lamentável, gol do Flamengo aí. Tá aí, Corinthians perdeu pênalti, perdeu um monte de gol, Rossi fez um monte de defesa e o Flamengo tá com a mão na taça, que raiva, e o Palmeiras que é o culpado disso. O Palmeiras que é o culpado disso. O Flamengo colocou alguns titulares e acabou com o Corinthians. Boa noite, André, vamos comentar aí os minutos finais de Flamengo 2, Corinthians 1. O que perdeu de gol esse Corinthians? Rossi pegou tudo, pênalti perdido, culpa do Palmeiras isso, André. O Flamengo é praticamente campeão brasileiro, André. Boa noite. Boa noite, Lu. O primeiro tempo foi totalmente do Corinthians, o Flamengo irreconhecível no primeiro tempo, e o Corinthians atacou muito o Flamengo no primeiro tempo, e o Roberto fez um favor para eles, né? Bateu o pênalti de uma forma, quis debochar no pênalti, não tem categoria para isso, né? Perdeu o pênalti, perdeu um gol, perdeu outro gol, o Corinthians cansou de perder gol, aí no começo do segundo tempo o Corinthians faz o gol dele, um belo gol do Roberto, quer dizer, se redimiu, mas aí o Corinthians parou de jogar, aí só deu o Flamengo. A hora que o Flamengo substituiu, aí só deu o Flamengo. E você vê, para fazer gol é simples, né, Lugó? Não tem mistério. Não precisa dar chutão, bicão. 2 golaços do Flamengo, 2 belos gols feitos de categoria. Agora abriu uma diferença de 5 pontos para o Palmeiras. É dizer, é grande a diferença, Lugó. É grande. Eu acho que agora a vaca está indo para o brejo. É isso aí. Então tá acabando o jogo, vamos esperar os minutos finais. Corinthians também perdeu um monte de gol, mas o Flamengo 2-1 vai encaminhando o título. O Palmeiras da Bacia das Almas, com o Everton falhando no gol, nós vamos falar também sobre o Everton. O Rogério Ceni esculachou o Abel, com toda razão, esculachou o Abel. Vamos colocar as imagens aqui pra vocês. Lamentável a atuação do Palmeiras hoje e comprometeu o título. O título brasileiro já é do Flamengo, com as fraldas cheias, o Palmeiras foi pra Salvador. Tá aí, o Flamengo veio aqui no Neoquímica Arena, suportou a pressão, o Corinthians inventou, Rossi pegou o pênalti, é isso que eu falo, o goleiro faz a diferença. No Palmeiras o Everton entregou, no Flamengo o Rossi pegou o pênalti. Essa é a grande diferença que tem um goleiro que decide. O Everton hoje foi com o joelho, o Veloso vai falar daqui a pouquinho o que a gente viu do Veloso. Olha o que o Veloso falou do Everton, olha o que o Veloso falou do Everton. O Flamengo estava assim no começo do jogo contra o Corinthians.
O Flamengo estava andando contra o Corinthians. O Corinthians fisicamente estava ganhando o jogo, fisicamente, do Flamengo. Fisicamente. Aí o Flamengo decidiu jogar no segundo tempo, o Corinthians não viu a cor da bola. Quando a bola caiu no pé do Arrascaeta, ele resolveu. É a última bola do jogo. Resolveu. Olha o que fez. Perderam a bola. Olha aí. Perderam a bola. Não, lamentável, né? Lamentável, não. Acabou? Lamentável. O goleiro vai bater pra frente e vai acabar o jogo. Puta que pariu, que coisa, não, que coisa. A gente não tem, olha, o Palmeiras conseguiu entregar um título, é impressionante. O Palmeiras não consegue competir. Acabou, né? Vai bater pra frente e vai acabar, não. Agora que a bola cruzar o meio do campo, ele vai acabar o jogo. Certeza disso. Típico de coisa, não? Que coisa, não? Olha. Vai bater a falta. Bateu. Que coisa, acabou? Não acabou. Nossa, que coisa, né? Puta, é inacreditável, não? É inacreditável. Olha, dá uma raiva, meu. Dá uma raiva absurda. Ele não acabou o jogo. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Ah, que coisa, não? Que coisa. Conseguiram perder, não? Conseguiu perder. O Palmeiras conseguiu. Olha que raiva, não? Ah, meu Deus, o Palmeiras conseguiu entregar o título hoje. Conseguiu, não? Conseguiu ganhar do River e perder o título pro Bahia hoje com o Campeonato Brasileiro. Que coisa terrível esse Palmeiras, André. Pelo amor de Deus. Realmente, o que aconteceu hoje, pela forma como o Palmeiras jogou contra o Bahia, como parece, não estava dando importância a um jogo tão importante, né? E acabou dançando, né? Infelizmente, o Flamengo virou o jogo, o Corinthians vinha vencendo o jogo. Quando fez o gol no segundo tempo, o Flamengo não vinha bem no jogo, foi, hoje é capaz do Corinthians ganhar do Flamengo, né? O Flamengo mal no jogo, como foi no primeiro tempo, tomou o gol, falei, agora é que o Flamengo não vai reagir mesmo. Pelo contrário, aí o Flamengo foi mais para cima, num golaço do Arrascaeta, não precisou de muito, um toquinho, um tapa, uma parada e um tapa no canto. E o gol do Luiz Araújo, esse menino Luiz Araújo é sempre, eu falo, sempre que ele entra bem, ele é cirúrgico. E agora 2-1, acabou o jogo, o Flamengo abre 5 do Palmeiras, né? Com um jogo a mais. 5 pontos com jogo a mais, quer dizer, vai ficar mais. O Palmeiras vai ter. Ficou pior do que estava. O Palmeiras estava na frente. Agora, de novo, o Palmeiras vai ter que ganhar o jogo do Flamengo no Rio de Janeiro. Isso se chegar lá junto, né? Não, e não vai adiantar, André. Agora não adianta adiantar, não adianta. Vai ter que ganhar o jogo lá, é verdade. Vai ter que jogar e ganhar o jogo extra que é contra o Juventude. E tem que ganhar o jogo extra que é contra o Juventude. Tem tudo isso ainda. Ficou muito difícil, Lugó. Ficou muito difícil. A palmeirada de hoje, a falta de tesão dos jogadores hoje em jogar contra o Bahia, ficarem no mimizento do campo. O Rogério Ceni deu uma no meio do Abel hoje, ficou com essa mimizinha, com esse chorinho de que o campo. O Rogério Ceni falou, o que ele está reclamando? Que o time dele não joga com a bola no chão, só dá chutão, né? Foi a grande análise, a perfeita análise do Rogério Ceni. Parabéns, Rogério Ceni. E o seu Abel Ferreira, como sempre, não sabe perder, sempre acha desculpa, nunca é o time dele que joga mal, nunca é ele que escala mal, nunca é ele que mexe mal, Lugó. É sempre os outros. Então, é isso aí. Vamos ficar sem título esse ano, Lugó. Nós só queremos saber da renovação. Nós vamos ficar sem título. Karine já está aqui com a gente. Karine, acabou agora. Flamengo 2, Corinthians 1. Lamentável. Flamengo praticamente campeão brasileiro, sou capaz de dizer para você. O Palmeiras fez uma parmeirada hoje lá em Salvador. A parmeirada do Abel tomou um esculacho do Rogério Ceni. Vou colocar aqui. E o Flamengo administrou o jogo. O Corinthians, que fez um primeiro tempo melhor, perdeu um pênalti, foi debochado. Eles têm goleiro. Enquanto eles têm o Rossi, que fechou o gol lá, que pegou pênalti lá com eles, contra Estudiantes, que fechou o gol hoje, pegou mais um pênalti durante o jogo, o nosso goleiro, o nosso T-Rex, entregou a rapadura hoje lá em Salvador. E ajoelhou, que até o Veloso falou. O Veloso, hein? Que era um goleiro bem frangueiro. Olha o que o Veloso falou aqui. Vamos acompanhar. Olha o que o Veloso falou. Lamentável. Vamos acompanhar aqui. Karina, Flamengo praticamente campeão brasileiro, cara, porque olha, o Flamengo ganhou colocando os titulares aos pouquinho, administrando o jogo.
poupou jogadores e meteu um 2-1 no Corinthians lá na Neoquímica Arena. Coisa que o Palmeiras não consegue, coisa que o Palmeiras vai amarelo, e o Palmeiras em Salvador, com um Bahia esculachado, um Bahia desfalcado, sem Gianluca, sem Pulga, sem um monte de jogador, Palmeiras volta com a derrota de Salvador e dá o título praticamente pro Flamengo. Ah, mas ainda tem jogo. Não tem. Sabe quando o Palmeiras vai ganhar do Flamengo no Maracanã? Nunca. Boa noite, Karina. Flamengo 2, Corinthians 1. Deu mais raiva acompanhar ainda os minutos finais, um gol do finalzinho aí do Flamengo. E o Arrascaeta, que dificuldade tem o Arrascaeta pra fazer gol, né, Karina? Boa noite. Estamos com 4 mil pessoas, rapaziada. Vocês puderem deixar o like, se inscrever no canal, batemos 100 mil inscritos, graças a vocês que curtem o canal. Deixa o like, se inscreva. Corinthians 1, Flamengo 2, e o Flamengo abre 5 pontos da Sociedade Esportiva Palmeiras pro desespero nosso aqui, Karina. Boa noite. Boa noite, Lugó, André, pessoal que está acompanhando aí o canal. Lugó, assim, hoje é um dia emblemático, né? Chegamos a 100 mil inscritos, mas o Palmeiras perdeu do Bahia. Hoje que era o dia de a gente assumir a liderança, perdemos o Bahia e o Flamengo venceu o Corinthians fora de casa, nem adiantou a gente secar. No primeiro tempo, o Corinthians foi bem superior ao Flamengo, eu achei que teve mais posse de bola, né? Criou oportunidade de gol, teve bastante intensidade, mas o Yuri Alberto perdeu o pênalti, aquela cavadinha constrangedora, aquela... Pessoal, uma coisa tem que ser dita, o Corinthians foi bem no primeiro tempo, mas mais pela parte física, ok? O Flamengo mexeu em vários setores do campo, né? O Flamengo poupou alguns jogadores, mas a questão da parte física, pessoal, conta muito, né? O Flamengo veio de um jogo desgastado na Argentina, viagem, o jogo da forma que foi, né? Então, chegou um pouco desgastado, o Corinthians teve a semana inteira de treinamento, é isso aí. Colocou o Corinthians nessa condição do primeiro tempo, né? Ok, o Flamengo não se encontrou, principalmente com as mudanças. Final do primeiro tempo, o Flamengo já começou a controlar o jogo. E no segundo tempo, o Flamengo dominou amplamente, né? Inclusive, eu acho que o Flamengo poderia ter ganhado até por mais, né? Uma diferença até maior. Mas eu acho que valeu foi os 3 pontos. E Lugó aí já tá entregando a taça, viu, pessoal? Aquela cavadinha mais bizarra da história, impressionante. Teve ainda outra oportunidade cara a cara com o Rossi, ele também perdeu, né? E é engraçado, né? Que a torcida do Corinthians, depois de todas as presepadas do Yuri Alberto, ele errou tudo que pôde, a torcida continua gritando o nome dele, apoiando o jogador incondicionalmente. Olha, eu já estaria xingando, eu não tenho paciência para isso, não. Uma torcida diferente mesmo do Corinthians. Aí no início do segundo tempo, o Yuri Alberto se redime, né? Ele finalmente abre o placar, ele recebe do Gui Negrão, dribla o Léo Ortiz e finaliza, faz 1-0, mas aí no segundo tempo o Flamengo empata a partida com o Arrascaeta também, que fez uma partida muito boa, o Carrascal também, muito bem, fez assistência nos 2 gols, tanto no gol do Arrascaeta quanto no gol do Luiz Araújo. O Flamengo ganha intensidade, o Corinthians tem uma queda física bizarra no segundo tempo, o Flamengo joga melhor, vira o jogo e chega a 54 pontos no gol, assim, 5 pontos na frente do Palmeiras, uma rodada péssima para o Palmeiras, né, que perdeu do Bahia, o que estava encaminhando para o empate, eu acho que estava tudo se encaminhando para o empate até o Abel fazer as substituições erradas também, teve a questão da falha do Everton, acabei verificando melhor o lance do gol, o Veloso tem razão, eu concordo, ele ajoelhou antes do tempo, ele ficou rendido ali, né, Lugó? Ele não teve tempo, não teria tempo de outra reação, ainda que tinha sido bonito o gol do Ademir. Então assim, Lugó, infelizmente, uma rodada horrível, 5 pontos o Flamengo abre e tá ficando mais difícil o Palmeiras conquistar o Campeonato Brasileiro. André, tá aí, vamos voltar a analisar. Tem 5 mil pessoas ao vivo, rapaziada. Se puder deixar o leite, o Flamengo se classificou na Bacia das Almas. Mas aí você vê quando você precisa ver se tem time com água, com garrafa vazia pra vender. O Palmeiras não tem uma gota pra vender, não tem nada. E o Abel é um técnico pequeno. Desgastado, vem com historinha de Palmeiras desgastado. É uma cara de pau desses lambidos, desses puxa-saco. Palmeiras desgastado. E o Flamengo que jogou na com nada. E o Flamengo o Palmeiras jogou em São Paulo, o Flamengo jogou na Argentina. O Palmeiras jogou no Allianz Parque, na quarta-feira. O Flamengo disputou pênaltis, jogou na Argentina um jogo duríssimo. Jogo não estava com uma vantagem considerável, o Palmeiras tinha vantagem, jogou em casa. Pô, tudo. Quando empatou o jogo praticamente acabou, né? O River Plate se entregou em campo. O Palmeiras jogou em casa, não saiu de casa. O Flamengo foi para a Argentina, voltou classificado, jogou hoje como se não tivesse nada acontecendo, Lugó. Nada. Engoliu o Corinthians, depois que empatou o jogo, engoliu o Corinthians, virou o jogo.
E tá aí, 5 pontos abrindo, e nego escrevendo que o Palmeiras desgastado. A gente não tem vergonha na cara. É uma não passação de pano. Na cara falar um negócio André, a gente, os passapano prejudicam o Palmeiras. Enquanto tiver essa lambeção, o Flamengo hoje poupou, só que a diferença é o banco de reserva. Totalmente. Eu tava assistindo, acompanhando pelo Energia 97, tava lá os corintianos lá, a moça, esqueci o nome dela, e outro rapaz lá. André, olha que eles falaram que não entra os atacantes do Flamengo, que eles estavam morrendo de medo. Quando o Flamengo começou a mexer, acabou o jogo, André, acabou. Era natural o Flamengo ganhar. O Flamengo ganhou quando quis. Ganhou o Palmeiras quando entra Sosso, Facundo, Gefité. Não acontece nada. Acontece nada, gente. Jogo. Não, acontece. Não acontece, esses caras vão matar, acontece. O Facundo Torres entraram para virar o jogo. O que eles fizeram? Nada. O Palmeiras tomou um gol e ainda perdeu o jogo. Acontece, a hora que entra esses caras do Palmeiras, acontece que a minha pressão sobe. A única coisa que acontece quando ele põe essas aberrações do Palmeiras, a minha pressão sobe, André. Começa a dar náusea, enjoo. A hora que eu vi Gefité hoje, esse Riai tomou um drible do cara, eu tava vendo o replay. Olha, durante o jogo a gente ainda não vê direito o que acontece. Olha, quando a gente faz pós-jogo aqui, a gente não vê lances cruciais. Quando eu vi agora, eu tava assistindo o Corinthians e comecei a ver os lances do Palmeiras. Ele tentou agarrar, ele caiu com a boca aberta. Parecia um louco, gente. Esse Riai é horroroso, horroroso. Gefité, então, o cara que pediu pra contratar essa aberração, e a gente quer falar que o Palmeiras tem banco. O Veiga é um morto, o Veiga é o tio Paulo. O Veiga, esse Maurício é outro também que, nem no Inter jogava. Não tem chance, gente. O Flamengo vai ser campeão brasileiro, já abriu 5 pontos. Sabe quando o Palmeiras ganha no Maracanã? Nunca. Abel, se você ganhar do Flamengo no Maracanã, eu entro pelado aqui na live. Você não ganha, Abel, porque o seu time é fraco. Porque você só sabe jogar na defensiva, no reativo. E o Rogério Ceni, olha o que o Rogério Ceni falou. E o Abel teve coragem de reclamar do gramado hoje. Olha o que o Rogério Ceni respondeu quando o Abel foi falar do gramado hoje lá em Salvador. Vou botar o Rogério Ceni aqui. Esculachou o Abel. Põe aí pra gente ver. Colocar aqui. Passou vergonha, passou vergonha, passou recibo. Sabe, é só o que ele vem fazendo ultimamente. Olha, Lugo, isso aí é de um atleta. É tricampeão do mundo, é um atleta tricampeão de Libertadores, é o maior artilheiro goleiro, é um cara que ganhou tudo na vida, tudo. Profissional pra cacete. Campeão do mundo. É isso, a diferença é essa, Lugó. Ele vai ter que engolir o jogador. E ele não estudou 8 anos na UEFA. Ele não estudou 8 anos na UEFA, porque para mim o Abel repetiu quantos anos? Se ele estudou 8 anos, ele repetiu quantos anos na UEFA? Ele não precisou estudar na UEFA para ver que o time do Abel só joga com chutão. Não precisou estudar na UEFA, viu, Abel Ferreira? Ele ganhou todos os títulos que você não nem imaginava ganhar na sua carreira. Nunca imaginou. Ele é campeão do mundo, viu, Abel? Diferente de você. Então tá aí. Então, comentando um pouco do Flamengo, do Corinthians e Flamengo, eu tinha expectativa que pelo menos o Corinthians pudesse pegar o empate. Mas não deu. O Flamengo é muito melhor que o Corinthians, ganhou quando quis. E olha, nós vamos passar vergonha nesse brasileiro, de verdade. Olha, eu tô com receio mesmo, André, do que pode acontecer com o Palmeiras na Libertadores da América. Se continuar com essa postura arrogante, prepotente, de a gente achar, tudo é o gramado, é o cansaço, são jogadores ruins, é um banco de reserva péssimo do Palmeiras e um goleiro que a gente tem e que nós estamos desperdiçando. O Carlos Miguel hoje já tinha que ter oportunidade ontem, porque o que o Rossi pegou pro Flamengo hoje, de novo, o Rossi salvou o Corinthians na Neoquímica Arena. Mas o pênalti... O Flamengo, até o pênalti ele pegou. Tudo bem, o Yuri Alberto deu a cavadinha, bateu mal, mas ele pegou. Se é o Everton, é capaz do Everton ir para um lado, todo esculachado e a bola entrar. Ainda toma a cavadinha do Yuri Alberto. O Everton tomaria a cavadinha do Yuri Alberto. E ele falhou no gol. O Veloso, coloquei aqui no início da live, disse que ele falhou. Botou os 2 joelhos no chão, o Everton. E aqui não tô esculachando só o Everton. Esse Gefité, o drible que esse Gefité me toma, né, Karina, que você comentou aqui no pré-jogo, no pós-jogo, inclusive, de Palmeiras e Bahia, é uma coisa absurda, gente. Absurdo. Gefité, Riai, Sousa, Facundo. Sabe quando esse time vai ganhar, vai ser campeão brasileiro ou da Libertadores? Não vai. Nós estamos jogando Nós jogamos hoje contra o Bahia, o Palmeiras jogou brasileiro na lata do lixo. Jogou. Porque era a chance que a gente tinha de continuar com a mesmo número de pontuação com o Flamengo, inclusive com um jogo a menos que a gente poderia talvez ir para o Rio de Janeiro, dependendo do empate. Ir para o Maracanã, para o Palmeiras precisar vencer o Flamengo, Abel, você não tem essa capacidade do teu time. Não tem.
Não Tem a capacidade. São Paulo Você antes acha do que o time Morumbi, vai jogar antes com o São Paulo no Morumbi, é outro que ele se mela. Então, assim, o Rogério Ceni falou, assim, escrachou, pôs na cara desses baba-ovo, desses lambe-saco, que esses caras que. Bom, nem vou falar de outra coisa. Assim, mostrou o que é o Palmeiras. Falou o que é o Palmeiras. É ligação direta pro Flávio Lopes e pro Coisa. É isso. É o Flávio Lopes dando Sabe que o Passapano vai querer responder ainda o que o Rogério Ceni falou? Sabe como fica bravo o Palmeirense? Ele falou a verdade. Ceni. Eles vão falar quem que é o Rogério Ceni. Não adianta. Eles vivem num. Nação, os palmeirenses aí colocaram, né, escancararam uma realidade que vinha sendo discutida, não é de hoje, né? Palmeirense, claro, não são todos, né? Mas a grande parte dos palmeirenses achava que depois do primeiro jogo das quartas de final contra o River Plate, onde o Palmeiras o primeiro tempo jogou bem. E o segundo tempo do jogo de volta jogou bem. E o jogo também contra o Fortaleza, né? Eles achavam que tinham se transformado, que era um grande time, que isso, que aquilo. Pessoal, tá aí. Toda a verdade escancarada. Primeiro que simplesmente Rogério Ceni jogou na cara limpa. Escancarou uma verdade, né? É que o Palmeiras só tem ligação direta. Eu acho que isso aí, pelo menos pra mim, não é novidade, né? Até porque eu já sei disso, né? Palmeiras só tem ligação direta. Palmeiras só tem ligação direta. Isso aí é uma verdade, né? Eu sei que muitas vezes, não, mas o Palmeiras, o Flamengo, né? É aquele time que vem encantando o futebol brasileiro. Pessoal, vamos lá. Depende da forma que você diga encantando, né? Pra mim o Flamengo vem jogando, principalmente alguns jogos, vem jogando bem, né? É o grande candidato. Eu digo aqui desde o início. Pra mim o Flamengo é o grande candidato a ganhar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Principalmente o Campeonato Brasileiro. Para muitos que achavam que o Flamengo ia perder pontos nessa rodada, foi o contrário. O Palmeiras que perdeu pontos. Então, pessoal, sem sombra de dúvida, o Flamengo está mais do que no caminho certo, né? O Flamengo está naquele caminho que se o Flamengo venceu o Corinthians, o Flamengo agora tem o Cruzeiro com grandes possibilidades de vencer o Cruzeiro. O Flamengo vai ter o Bahia. Se o Flamengo vencer essa sequência aí, eu concordo aí plenamente com o Lugol. Vai ser difícil segurar o Flamengo. Vai ser difícil, não vai ser fácil. E a questão aí desse jogo do Corinthians, eu acho que o Flamengo poderia até ter ganhado com mais gols de diferença, né? Eu acho que o Flamengo poderia ter ganhado com mais gols de diferença. Claro, a gente sabe que sempre que se fala de Flamengo, que se fala de Palmeiras, que se fala de Corinthians, a expectativa é que Corinthians, que Palmeiras joguem o mesmo nível do Flamengo. Mas hoje, para mim, queira ou não queira, o Flamengo tá um nível acima, pessoal. Isso aí é uma verdade, né? Agora é o seguinte, torcer para o Flamengo fazer bons jogos, né? Torcer para o Flamengo se manter aí na ponta como vem se mantendo. É um jogador que é um time que depende muito da parte individual, Palmeiras. Flamengo nem tanto, né? Flamengo, quando a parte individual não vai bem, mesmo assim, a parte coletiva sobressai. Por exemplo, no jogo da Argentina, o Flamengo não foi tão bem, né? Na parte individual, né? Já na parte coletiva, sobressaiu. A parte coletiva do Flamengo sobressaiu. Então, sem sombra de dúvida, a gente fica naquela expectativa. Não tem a parte individual sobressaindo, mas tem a parte coletiva. Quando na parte coletiva não estiver tão bem, tem a parte individual. Uma coisa ajudando a outra, né? E quando os dois se ligam, aí, pessoal, é fantástico, né? É fantástico, né? No jogo aí contra o Corinthians, eu acho que um jogador que chamou a atenção, que se tiver uma sequência, ele vai corresponder. Deixou bem claro, ficou bem visível.
Quem é? Carrascal, pessoal. Carrascal aí, ele foi muito bem mesmo, né? Jogando muita bola. Os torcedores dos outros clubes aí ficaram espantados, né? Ficaram espantados com o desempenho de Carrascal, né? Jogou muita bola, jogou bem. Foi aquele jogador que a gente possa dizer que quebrou as linhas, deu 2 assistências. Então, sem sombra de dúvida, foi importantíssimo, né? E eu acho que ele vai ser importante para o resto da temporada. Sem sombra de dúvida, Carrascal vai ser importante, assim como Luiz Araújo, que entrou no segundo tempo, entrou pelo um setor onde ele não está acostumado a jogar, e mesmo assim foi bem, né? Jogou muita bola. Então o torcedor do Flamengo, eu acho que está esperançoso, né? E o torcedor do Palmeiras está preocupado. Por que eu digo preocupado? O Palmeiras vai cair de rendimento no momento decisivo, que vai pegar Campeonato Brasileiro e pode chegar na semi da Libertadores jogando mal, com críticas, o Flamengo abrindo pontos. E o Flamengo vai chegar numa... pode, né? Eu tô dizendo aqui pode, né? Pode chegar numa fase de semifinal de Libertadores, jogando bem, sendo líder da competição, com pontos e vantagem. Isso ajuda? Sem sombra de dúvida, pessoal. Isso aí, como ajuda, né? Como ajuda, né? E aí, tomara, né? Tomara que quando chegar ali na fase semifinal, né? Realmente pra gente decidir tanto o Campeonato Brasileiro, né? Que vai já estar na fase final do Brasileirão, e Libertadores, o Flamengo esteja jogando um bom futebol, né? Quando tá jogando um bom futebol, o torcedor do Flamengo fica mais confiante, a verdade é essa, né? E já os palmeirenses ficam mais preocupados, né? Principalmente depois das reclamações de Abel Ferreira, né? E não perdeu o jogo porque o gramado não estava bom, que o gramado isso, que o gramado aquilo. Mas Rogério Ceni desmascarou simplesmente Abel Ferreira, né? Diz que o time dele só joga de ligação direta, né? Então, vamos deixar de chororô, vamos deixar de reclamar, inclusive Lugol também falando sobre esse assunto. Eu também concordo, pessoal. O time do jogo do Palmeiras é só um. É ligação direta, né? Ligação direta. Mas o problema do torcedor palmeirense é que são resultadistas. Quando tem um resultado, eles dizem que tá jogando bem. Quando o time perde, tá jogando mal. Simplesmente isso, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.